Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. É uma alegria estar aqui com vocês para a gente bater um papo, ter uma reflexão, um olhar de inclusão. A nossa casa dos Tarefeiros é uma casa de cura e conscientização espiritual a serviço da vida e do viver. Nós temos tratamentos específicos na nossa casa, como palestras, passes, centro cirúrgico, apometria, desobsessão, o trabalho do desamarro, o trabalho da prosperidade. Para você ter informações, entre em contato com os telefones que aparecem no início ou do término do vídeo. Para você que não está aqui em São Paulo, capital, mas deseja também passar por um tratamento, nós temos tratamento à distância para pessoas no Brasil ou fora do Brasil. Então entre em contato e tenha as informações. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós falaremos sobre a família e a atualidade. E para falar sobre família, eu vou trazer um conceito, uma nova ferramenta ou uma filosofia, que é a da constelação familiar. E o que eu quero trazer aqui para vocês para que a gente possa ampliar e expandir a nossa consciência. Primeiro que assim, para todo mundo chegar aqui na Terra, para nós estarmos aqui, nós passamos por um portal. E esse portal no qual cada um de nós passou se chama pai e mãe. Eles disseram sim à vida, se uniram e nos deram a oportunidade de nós estarmos aqui. Então os pais são os responsáveis por nos trazer para o portal da vida. E aí eu pergunto a você, quando você vai chegar num local, numa escola ou num trabalho, você fica questionando o portão de entrada ou você simplesmente passa e chega, eu vim trabalhar, eu vim estudar? E aí eu pergunto, por que tantos questionamentos ou tantos embates que nós temos com a figura do pai e da mãe? Porque são eles que nos moldaram, que nos colocaram no mundo, que nos deram oportunidades, sejam elas de crescimento, de sofrimento, de despertar, de proteção, de zelo, enfim, cada um tem a sua história, cada um tem as suas conexões. E eu entendo que nós estamos num momento atual onde conflitos, dificuldades, crises, problemas estão acontecendo em todas as famílias, na sua, na minha, na do vizinho, na do presidente, em todos os lugares. A diferença é o conhecimento, os recursos e a maneira como a gente vai lidar. Então, assim, independente do que aconteceu na sua vida, você tem o direito de seguir em frente. Isso é um conceito que o descobridor das constelações, Bert Hellinger, nos trouxe. Então, uma breve apresentação de quem foi Bert Hellinger, um filósofo alemão que nasceu há aproximadamente quase 100 anos. Ele já está desencarnado há 5 anos, ele desencarnou no ano de 2019, porém ele deixou um legado aqui para a humanidade. E para você começar a ter um pouquinho de consciência sobre esse trabalho, constelação familiar, ela é uma técnica, uma ferramenta a serviço da paz mundial. Como que isso pode ser tão impactante? Como que isso pode ser tão forte? E aí eu vou trazer 3 estruturações. Bert Hellinger, ele foi missionário na África do Sul durante 20 anos. Ele pertencia a uma ordem religiosa ligada ao catolicismo. Então ele foi padre, missionário durante 25 anos. Foi diretor acadêmico, ele dirigia uma universidade lá na África do Sul e ele tinha, a princípio, um olhar ligado à igreja, ligado aos conteúdos que ele aprendeu, como no seminário, como um missionário, e ele achava que esse era um caminho de estar a serviço da vida.
E aí tinha uma frase que é muito usada, que é assim: fora da igreja não é salvação, não há salvação. Hoje no mundo do kardecismo, dos católicos, do espiritualismo, a gente fala: fora da caridade não há salvação. E eu ouso trazer uma nova frase a cada um de nós: fora da consciência não tem transformação. O que isso quer dizer? O conhecimento ele vem para nos transformar, para nos libertar, em cada um de nós sermos a nossa melhor versão. Então, Bert Hellinger foi missionário na África do Sul e ele descobriu, ele começou a ter, através de observações empíricas, ou seja, as observações vivenciais, que os grupos, as tribos, os clãs, os nativos na África, tinham algumas pessoas que não tinham problemas de coluna, que não tinham alguns tipos de sintomas físicos, e ele começou a se questionar e a querer entender o que acontecia. E aí ele percebeu que aqueles que se curvavam, que reverenciavam os seus pais, a sua força ancestral, a sua raiz, não tinham problemas de coluna. Isso é só um exemplo, né? Ou aqueles que estavam no seu lugar não tinham também questões ligadas à estrutura e à coluna. E que o Bert Hellinger ele tinha uma vontade do seu ser em descobrir algo sobre a consciência, sobre as conexões humanas, vamos dizer assim. E eu tive a oportunidade de estar em 2 seminários internacionais com ele na Alemanha e mais alguns aqui no Brasil, inclusive ser trabalhada, constelada pelo Bert. Mas isso é outra conexão. O que eu quero trazer aqui para a gente poder entrar nessa frequência de conhecimento, um dia o Bert Hellinger participou de uma dinâmica ecumênica. O que isso quer dizer? Com grupos diversos, de vários segmentos e de várias linhas religiosas. Então, matriz africana, com pessoas ligadas à igreja evangélica, igreja católica, ou seja, um grupo ecumênico. E aí foi feita a seguinte pergunta para o Bert Hellinger: quem você sacrifica pelo quê? Você sacrifica as pessoas em prol de um ideal? Ou em prol das pessoas você sacrifica um ideal? Bert Hellinger diz que aquela frase tocou profundamente ele não dormiu a noite toda e ele percebeu que em prol do ideal da igreja ele sacrificava as pessoas e que dentro de conceitos ligados à religião, à espiritualidade, muitas pessoas se mantinham prisioneiras, quando na verdade o que elas mais queriam era estar libertas. E aí, com a força e a coragem, ele resolveu encerrar o seu ciclo dentro da Igreja Católica. Ele retornou para a África do Sul, estudou terapias diversas. Então, dentro da linha da psicologia, ele tem muitos certificados, condecorações de psicólogo, de médico, de terapeuta, de todas as linhas. Ele estudou na fonte com grandes nomes, que quem é da linha da terapia, da psicologia, dessa área ligada à saúde mental e emocional, são grandes mestres também. Um deles é o mestre Milton Erickson, que ele é responsável pela um novo tipo de hipnose, de transformação, mudança de frequência mental. Nós temos, ele estudou na escola de Viena de Freud, então ele tem toda a base da psicanálise, da estrutura do ser humano, ligado à infância, família, desenvolvimento, enfim. E o Bert Hellinger, ele descobriu dentro desse trabalho leis básicas que estão ligadas à natureza e que estão ligadas a todos os grupos. E qual é o primeiro grupo que todos nós participamos?
É a família. A família é o primeiro grupo no qual nós fazemos parte. E para a gente poder chegar nesse grupo, a gente precisa do portal, que é os nossos pais, que disseram sim à vida e receberam a vida dos nossos avós, bisavós, trisavós, de todos aqueles que vieram antes. E essa vida, ela tem profundo impacto e influência com todas as vivências, com tudo o que foi acontecido, com tudo o que foi armazenado nessa placa-mãe desse sistema familiar, comparando-se nós seres humanos a um computador. Então, dentro da família existem leis naturais, leis básicas que têm a ver com a nossa vida e o nosso viver. E eu vou falar brevemente dessas leis para entrar mais aprofundadamente no tema que a gente está falando sobre os padrões de conflitos e desafios que nós temos. Então, as leis básicas dentro de uma família que o Bert Hellinger observou, a primeira lei é a do pertencimento. Então, todos que nascem dentro de um sistema familiar têm igual direito de pertencer. Quando essa lei ela é violada, a gente entra num padrão de desequilíbrio, de exclusão. E aí vem a grande chave dessa filosofia. Bert Hellinger nos elucidou que os problemas centrais eles se formam porque algo que pertence não pode pertencer. Então, como a lei do pertencimento, quando ela é violada, filhos, netos, bisnetos, eles recebem essa influência e vivem essa desordem como um desequilíbrio. Nós temos a segunda ordem, que é a da compensação, ou seja, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Os nossos pais nos dão a vida, nós não podemos devolver a vida aos nossos pais, mas nós podemos seguir a vida, seguir adiante e fazer algo bom com a nossa vida. Não ficar bem, não ter sucesso, não fluir na vida é negar a nossa vida e a nossa força ancestral. Tem a ver com o desequilíbrio da ordem da compensação. E a terceira ordem, lei do amor, é a do equilíbrio, é da hierarquia. Ou seja, nós fazemos parte de um sistema familiar onde existe uma ordem. Então, primeiro os pais, depois os filhos e depois os netos. E nessa ordem, quando a gente viola essa ordem, nós causamos desordens. E aí, isso são estruturas que talvez num outro momento eu possa explicar melhor ou não. Trazendo aqui para os conflitos da família na atualidade, os problemas centrais se formam e se mostram porque algo que pertence não pode pertencer. Aí você vai falar, Thaís, tá todo mundo com problema porque as pessoas estão em conflitos, tá difícil as relações familiares, a comunicação, as pessoas com ela mesma. O que está acontecendo? Bem-vindo à era atual, bem-vindo ao momento de despertar, de conscientizar e de aprender a liberar e a ocupar o seu devido lugar. Quem não sabe o seu lugar na família, não sabe o seu lugar no mundo, ok? Então, trazendo aqui esse conceito ligado à exclusão, então vamos lá. Muitos conflitos, muitas situações. E o que isso a gente pode estar trazendo como um download do sistema familiar? Padrões de conflito, padrões de dificuldade, padrões de escassez, de dores, que nós não precisamos mais estar alinhados. E um dos pilares da constelação chama-se campos de memória coletiva, que não tem nada a ver com influência espiritual ou da espiritualidade. É um campo da natureza, assim como você chega na praia, eu cheguei aqui na praia, então você chegou lá, você pode entrar no mar ou não, você tá ali
numa parte da natureza. Você chega na floresta, você adentra na floresta, eu tenho aqui a lavanda, eu vou trazer esse cheirinho bom aqui de lavanda, não, eu tenho aqui a pimenta. Você entra na floresta e você se conecta com o que tem ali na floresta. Então vamos lá, os campos de memória coletiva são, dentro do conceito de um dos pilares da constelação, são os campos morfogenéticos, os campos de memória de origem. E eles são campos que têm toda a informação que nosso sistema familiar, de todos aqueles que vieram antes, já acessaram e já passaram. Então, por exemplo, muitos dos nossos familiares aqui no Brasil, dos nossos ancestrais, um país, né, uma nação de miscigenação. Então nós temos como ancestrais os índios, os negros, nós temos os europeus, nós temos uma miscigenação muito grande aqui no nosso Brasil. Então os nossos ancestrais estão todos conectados. Muitos vieram aqui para o Brasil no período de estiagem da Segunda Guerra, num período de escassez, de fome de outros países, e chegaram aqui como um campo fértil para poder seguir a vida, para poder plantar. O nosso país, o nosso Brasil, é uma terra tão fértil, é um solo tão abençoado que o que a gente planta, a gente consegue colher, a gente consegue frutificar. E não é assim em todo o mundo. Talvez você não conheça sobre os espaços, né, geológicos, geográficos, mas não é assim. O nosso país, a nossa terra é uma terra sagrada, é uma terra abençoada e muito próspera. Inclusive, trazendo o conceito, né, do Chico Xavier, que escreveu o livro, né, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por nós termos essa miscigenação de povos e nações de todo o planeta, aqui no Brasil nós temos que começar a tomar essa conscientização e parar de brigar com os nossos ancestrais. Mas poxa vida, Thaís, caramba, eu só luto pelos meus direitos, eu só mostro aquilo que precisa ser visto, eu só sigo na linha do evangelho, do bem, e quem não tá, eu tiro do meu caminho. Vamos lá, vamos trazer. Então, entenda que quando a gente fala de campos de memória coletiva, nós estamos trazendo campos de guerras, campos de mudanças, de mortes prematuras, de injustiças, de dificuldades, mas nós também estamos trazendo campos de cura, de libertação, de liberdade, de transformação. E dependendo da sintonia mental, emocional que você estiver, é nessa frequência que você vai ficar. Por exemplo, o padrão, a sintonia da patologia da depressão. Todas as pessoas que têm depressões, elas entram num padrão morfogenético, que é um padrão de funcionamento, de condicionamento, de tristeza, baixa de energia, isolamento, com uma descarga eletromagnética de medo, de angústia, de tristeza. E aonde que essas raízes, esse campo de energia, ele vai se materializando? Através das memórias na matéria, das vivências físicas, na infância, na família, em todas as situações. Então, quando a gente dá um passo atrás e a gente começa a conhecer, eu estou conhecendo aqui hoje o conceito da filosofia sistêmica da constelação familiar. Então, a Thaís está me dizendo que eu não posso brigar com o meu portal de vida, que são os meus pais. Independente do que aconteceu, eu tive essa abertura para chegar aqui, ok? E outra coisa, alguns padrões que eu posso estar vivendo que eu não entendo, eu posso estar fazendo download de campos de memória coletiva justamente por amor, para transformar o que um dia foi dor. Porém, sem consciência,
não tem transformação. Então precisa você entender, fazer sentido, trazer esse sentir para a gente poder mudar, para a gente poder começar a modificar. Então, as guerras que os seus avós, bisavós, trisavós lutaram e travaram é para que hoje você seja livre, não para que você seja prisioneiro de padrões de conflitos, de maldições, de dores, de medos, de angústias, de pânico. Muito pelo contrário. E quando a gente olha e fala, olha, realmente, né? Foi muito difícil o que os nossos ancestrais passaram, o que aconteceu com eles, mas eu vou fazer algo bom com a história deles, eu vou colocar essa energia a serviço da vida e a serviço do viver, não sendo vítima, não sendo influenciada de maneira que me bloqueie. Pelo contrário, eu vou transformar através dessa consciência, essa energia em força, em movimento de ação, em liberdade, em transformação. Então, voltando aqui, os problemas centrais se formam porque algo que pertence não pode pertencer. Então, meu querido, minha querida, meus queridos, nós trazemos verdadeiros campos de batalhas dentro de nós e que não estão ligados nesse conceito que eu estou trazendo hoje, apenas a rastros ligados ao espírito, ligados a outras vidas. Nós temos a nossa linhagem material, genética, biológica, de estrutura física ligada aos nossos pais, avós, bisavós. E quando a gente começa a ter essa influência, essa consciência, a gente começa a poder quebrar padrões, quebrar barreiras. Por exemplo, uma pessoa que ela tá revoltada. Eu tô revoltada com tal situação. É uma pessoa que tá presa dentro de um padrão. Sabe por quê? Porque ela fica dando volta e revolta em torno da mesma situação. E cada vez que ela fala, cada vez que ela verbaliza, ela potencializa esse padrão. Como que a gente quebra um padrão? Primeiro que não é na mesma frequência. A gente precisa mudar o nível de frequência. A gente precisa mudar o nível de sintonia. Então, se os problemas centrais dentro de uma família eles se formam porque algo que pertence não pode pertencer, filhos e netos vivem a energia daqueles que foi prejudicados, tá aí, você tá dizendo então que muitas pessoas na atualidade estão vivendo os conflitos, dificuldades que nem são desse tempo? Sim, estou dizendo, e estou dizendo ainda mais que não é influência espiritual. Pode ter, mas não é influência espiritual. É uma influência dessa linhagem, dessa transformação familiar para poder libertar, para poder transformar. E o conhecimento, meus amigos, ele é libertador, ou seja, ele é libertador. Só que a gente começa de um primeiro passo, entendeu? Thaís, você tá falando, mas você deve ter uma família doriana, tudo bonitinho. Não, meus queridos. Cada um tem a sua história, tem a sua dor, tem os seus conflitos. Vocês estão me entendendo? Eu escolhi aqui trazer uma figura da humanidade para trazer como uma forma de uma imagem mental para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando. Eu escolhi trazer aqui brevemente a imagem do Mandela, que foi o primeiro presidente negro da África do Sul. E pasmem, na África do Sul, o período que o Bert Hellinger estava lá, ele começou a se questionar por que era o período do apartheid, né, onde tinha os conflitos interraciais. Poxa, por que uma pessoa tem um tipo de comportamento, atitude com a outra só pela cor da pele dela? Se ele é negro, ele trata assim. Se a pessoa é branca, ele trata assado. O que isso tem a ver? E foi aí que ele descobriu esses campos, esses padrões de memória coletiva ligada a essas estruturas das leis naturais. E pra gente que estuda, né? E se você quer estudar, vai conhecer um pouquinho da história da nossa humanidade. A África tem o nome de Mãe África, é o berço onde nós recebemos muito da nossa estrutura e do nosso conhecimento.
E muitos ainda brigam com a força da mãe, a força da vida, a força do fluir, entende? E eu não estou invalidando aqui conflitos de doenças, de dificuldades, nós temos muitos padrões. Inclusive, pessoas que vivem dentro de padrões disfuncionais, ou seja, padrões ligados aos transtornos mentais, aos transtornos de comunicação. E o que a gente faz com isso? A gente tenta dar um passo atrás, a gente tenta para a gente poder quebrar um padrão, para a gente poder sair de um ciclo de revolta. A gente precisa ter consciência e entrar numa nova frequência. Então, a frequência é a frequência do amor, mas é o amor que cura, que liberta, que transforma. E o Bert Hellinger nos trouxe, assim como tem os campos de memória coletivo, nós temos os campos de memória familiar, onde nós temos ali todos aqueles downloads, todas aquelas conexões. Pensamos que estamos arrasando, fazendo diferente, estamos lá conectados, plugados e vivenciando dores de outros tempos no aqui e no agora. E nós temos também o campo universal, aonde nós temos inteligências. Vamos sair aqui do planeta Terra, vamos pegar essa conexão. Vamos lá, nós temos planetas que já estão num nível de estado de equilíbrio, cura, fluidez. Então nós temos esse padrão universal, esse campo de luz, de consciência, onde tudo é possível que nós podemos acessar. Como que a gente acessa isso? Primeiro, estiando bandeiras brancas dentro do nosso coração, com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos parentes e os nossos ancestrais, e nos abrindo para sermos levados a esse upgrade, a essa nova frequência, que é o amor que cura, que transforma, que inclui, que renova, que nos acalma a alma e o nosso ser. É um processo que eu não estou dizendo aqui para vocês que é fácil, mas que é possível. Então, eu não sei lidar com essa situação, eu vou dar um passo atrás. Eu não consigo lidar com tantos sentimentos, com tantas coisas que estão acontecendo dentro de mim. Eu vou acolher o que eu preciso ver que eu não estou vendo. Será que teve alguém dentro desse sistema familiar que foi excluído? Será que tem algo que precisa ser incluído? Então, a partir desse momento, eu dou um lugar no meu coração e eu deixo ir tudo aquilo que precisa e que pode ir. E se existe alguma maldição, algum maldizer, alguma influência de encarnado, desencarnado, de vivência, de padrão, seja lá do que for, eu vou me recolher e eu vou pedir, me olhe com carinho, se eu tenho um destino diferente. E se a gente fala com amor, se a gente pede, por favor, para sair desse padrão, para sair dessa frequência, para sair dessa sintonia, e a gente se permite, esse mesmo amor verdadeiro nos direciona para um novo campo de leveza, de fluidez. Para isso, meus queridos, a gente precisa ter a humildade em se permitir. Se somos escravos do ontem, somos donos do amanhã. E trazendo o conceito, trazendo o olhar da doutrina espírita, da espiritualidade, muitos dos padrões, dos conflitos que nós entramos têm a ver com rastros que nós trazemos, ou por missão para transformar, ou por expiação para depurar e para limpar. Fala para mim, faz diferença missão ou expiação? Você tá aqui, então vamos se permitir se conscientizar e transformar. E quando a gente fala, agora voltando para o conceito
de memórias coletivas, da filosofia da constelação. O universo, a sua sintonia não tá aqui para te punir ou para te abençoar, é simplesmente a frequência que você está. Então, Bert Hellinger, ele descobriu sobre a consciência humana e como a gente entra em estados de consciência através de mudanças na nossa psique, nas nossas emoções e de verdade, através de uma reverência profunda aos que vieram antes. Se eu fico parada no portal, eu não consigo adentrar na vida, no viver e experienciar o que tem para aqui. Então, eu espero que com essas pequenas gotas de conhecimento, de compreensão, o seu coração, a sua mente, a sua alma e a sua ancestralidade te permitam avançar, ficar mais livre, ficar mais leve. Vai buscar o conhecimento. Eu trouxe aqui um pouquinho, falei sobre o Mandela, né? Sobre a história dele, né? Assim, vai pesquisar. Eu não vou contar aqui a história do Mandela, o primeiro presidente negro da África do Sul, que ficou 27 anos preso, e quando ele saiu, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E sabe quem que ele quis que estivesse sentados na mesa com ele, numa mesa de celebração? Os dois carcereiros que trataram ele não como ser humano, mas como um animal. E perguntaram: mas Mandela, por que você colocou esses homens aqui? Porque eu gostaria que eles olhassem e me vissem como um homem, como um ser humano que eu sou. E eu vejo que eles também são homens. Gente, ele conseguiu entrar num outro nível de consciência, ou seja, na verdade, nós somos todos iguais. O nosso nível de consciência, o nosso nível de padrão de funcionamento e entendimento faz com que ficamos bloqueados ou que nos permitimos liberar e transformar. Então, uma profunda reverência a você, ao seu sistema familiar, a todos os seus ancestrais, uma profunda gratidão aos meus pais, ancestrais e todos aqueles que vieram antes e que me permitiram estar aqui trazendo essa boa nova, que você se permita ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir e receber esse elixir universal de amor, de paz, como uma grande chave, como uma grande bênção. Porque, meus queridos, entre a gente lutar e a gente fugir, o melhor é nós compreendermos. Não é hora de lutar, também não é hora de fugir, mas é hora de despertar. Que o seu despertar seja suave, com energia e com muitas bênçãos. Ótima semana!